O treinamento Águia Real é um treinamento de alta performance. Eu cada vez mais acredito que o mundo tem passado por um momento de alta performance. Uma performance extraordinária, uma excelência máxima. O bom, todo mundo faz. O que é que você faz com maestria? Qual é aquela peculiaridade sua, aquela individualidade sua, que você faz com tamanha excelência e que te diferencia dos demais? E é exatamente isto que vai te colocar num patamar mais elevado nesse novo mercado. O mercado hoje exige pessoas com uma performance excelente. Esses dias eu fui ao supermercado e vi coador de papel, de café. Eu adoro café. Cheirinho de café coado. Cheirinho de café coado já é uma delícia, né? Imagina cheirinho de café coado com aquele filtro com aroma. Tem isso, você acredita? Com aroma. Ou seja, algo além. Um detalhe que faz toda a diferença. Carros, hoje em dia, se você olhar veículos, né? Antigamente a gente tinha carro com conforto e segurança. Hoje em dia tem carro com banco que o assento levanta. Esse eu adoro, então, né? Eu, do meu alto de 1,58 m, quando o assento levanta, eu acho o máximo, né? Ar-condicionado da frente, diferente da temperatura do ar-condicionado de trás. Ou seja, cada vez mais a gente observa no mundo uma necessidade de um detalhe que pode te diferenciar, que pode fazer toda a diferença. Esse é o treinamento DL Águia Real, um treinamento de altíssima performance. Nós chamávamos antes o DL Águia Real de DL2, porque ele é um segundo passo depois do DL. Nós partimos de onde paramos no DL para este a mais, para esta alta performance. No DL, você descobre que tem um herói dentro de você. O DL é um grande despertar, né? Um chacoalhão, um acorda. A maior parte das pessoas, antes de viver o DL, vive meio que anestesiado, meio adormecido, às vezes até numa repetição mecânica mesmo, robótica, de dias e dias, né? Mesmos hábitos, mesma rotina, mesmos padrões de comportamento. Então, o DL é esse chacoalhão, esse acorda. O Águia Real, ele parte desse pressuposto, de que você já chega para ele de forma muito mais desperta, acordado para o que acontece à sua volta, desperto para as informações ao seu redor. E aí, então, é hora de colocar este herói para lutar, de uma luta muito explícita, de uma luta muito aparente. Por isso, então, ele é um treinamento tão eficiente. Ele é um treinamento muito dinâmico, mas ao mesmo tempo, ele é um treinamento de muita reflexão. Em muitos momentos você vai se pegar meio introspectivo. E é favorável que isso aconteça. É favorável que você possa fazer com pessoas do seu círculo pessoal mais próximo, marido e mulher, pai e filho, amigos. Diferente do DL, né, que a gente aconselha que você vá sozinho. E já no Águia não. É favorável que você esteja junto com as pessoas que são mais próximas e mais caras. O tamanho de vínculo, de elo, de ligação que é feito dentro daquele final de semana faz com que você realmente tenha recursos, ferramentas para toda uma vida. O DL Águia Real tem um dos momentos marcantes, talvez um dos momentos mais curiosos, né? É o firewalking. Andar sobre brasas, um tapete com 8 metros de brasa. E quando você passa sobre um tapete de brasa, você percebe muito mais do que uma superação. A questão não é ter só uma super ação, mas é perceber neurologicamente uma nova sinapse, uma nova ligação neurológica
que acontece em relação às suas crenças. O que você acredita? De possibilidades. A maior parte das pessoas acredita desde a infância, né? E nós escutamos desde a infância. Não mexe com fogo, fogo queima, é algo muito perigoso, né? Desde criança. Então você passa a acreditar muitas vezes, né? Que andar sobre ele, então, é impossível. E naquele exato momento em que você passa pelo tapete de brasas, logo quando você termina o tapete de brasa, acontece uma nova sinapse. Eu brinco que eu falo que é uma confusãozinha. É algo muito rápido. Uma confusãozinha que acontece. Epa, se eu acabei de fazer algo então que eu acreditava que era impossível, logo, o que é impossível então? Só que essa sinapse, essa nova ligação neurológica, acontece num momento muito específico, que é o momento em que você vai estar vivendo a conquista do seu pódio, que são objetivos, metas, realizações. Então, o grande lance do firewalking é o que acontece antes de você passar pelo tapete, que é um processo chamado ancoragem. E tudo isso você vai descobrir lá durante o final de semana, que é iniciar um estado interno poderoso de recursos, de segurança, de determinação e de coragem. Então, de posse desse estado interno, por isso, né, essa alta performance, de posse desse estado interno de segurança, de determinação e de coragem, num único gatilho, uma âncora. E aí você passa pelo tapete de brasa até chegar ao ápice, ao cume, né, ao clímax, que é o pódio. Então, o firewalking, sem dúvida, é um dos momentos de grande resultado, um momento de grande emoção e de eternas novas descobertas. Além disso, para mim, a grande pérola, a grande joia, o momento de maior delicadeza e brilho do DL Águia Real é a jornada do herói. A jornada do herói é uma dinâmica profunda, longa, onde você percebe algumas etapas pelo qual um herói passa. Você, seu herói, tem passado durante esse tempo. Como é que anda os seus passos, as suas escolhas, os rumos que você tem traçado, que você tem escolhido? Qual é a jornada que você tem trilhado? E aí você percebe que nessa jornada você passa por algumas etapas. A primeira etapa é quando você se depara com um chamado, um convite. Em algum momento da sua vida, você foi convidado a se tornar um herói. E lê do engano, se você acha que esse convite é uma luz, um acaso, uma voz que te diga, olha, você foi escolhido. Não, não é. O momento em que você recebe um convite para se tornar um herói, geralmente vem através de uma dificuldade. E aí, recebendo esse convite para se tornar um herói, você tem que passar por um portal. O portal é o momento da sua decisão. Vou atravessar o portal e conhecer o desconhecido? Ou vou ficar onde estou? Não tenho recursos, não tenho armas para isso? E a maior parte das pessoas não ultrapassa o portal. Se você der um passinho para trás e observar a grande massa da população, você percebe que a maioria vive, sobrevive e morre.
na mais profunda mediocridade. Então, o momento de decisão de atravessar o portal, de conhecer a verdade, de conhecer o desconhecido. Tendo atravessado o portal, você percebe que do outro lado, nem tudo serão flores. Dificuldades, obstáculos, adversidades. Nós chamamos isso de demônios internos e demônios externos. Os demônios externos são as situações mesmo do dia a dia. O desânimo, pessoas que muitas vezes puxam o nosso tapete, enganos, traições, mentiras. Esses são os demônios externos. Pessoas que nos desincentivam. Porque o que mais tem por aí é a maioria querendo nos levar para a maioria. E a maioria não obtém êxito. Os demônios externos são os mais fáceis de serem vencidos. Os nossos maiores demônios são internos. A nossa própria falta de motivação, nossa própria falta de perseverança, disciplina, dinamismo, as desculpas, as justificativas. Esses são os piores demônios. A preguiça, o cansaço, aquelas desculpas esfarrapadas. Sabe por que não fiz? O conformismo. É porque não era para ser. É porque tudo tem sua hora, não era a hora. Esse conformismo, as desculpas são os piores demônios. Os internos. Quando você percebe essas dificuldades, demônios internos e demônios externos, você percebe também que não está sozinho nesta jornada. Quem são? Quais são? Seus guardiões. Pessoas que te guardam, pessoas que te cuidam, que trilham com você esta jornada. Esses guardiões que você sabe que pode contar, que você sabe que vão te apoiar, te amparar. E aí você percebe a maneira, esse talvez seja também um dos grandes pontos de brilho e de luz da jornada do herói que acontece no DL Águia Real. Quem são seus guardiões? Aqueles que te cuidam, aqueles que te guardam, que você sabe que pode contar. Que muitas vezes, naquele momento onde você não vê muito bem um caminho ou um apoio, são essas as pessoas que vão estar ao seu lado. Os nossos guardiões são, na maior parte das vezes, a nossa fortaleza. Aquilo que te faz forte. E aí quando você percebe, e esse talvez seja também a grande mágica dos guardiões do DL Águia Real, é quando você nota que os guardiões têm uma maneira muito peculiar de te guardar, de te cuidar. E muitas vezes nós não os compreendemos da maneira como deveríamos. É desse jeito que você acha que está fazendo melhor por mim? É desse jeito que você acha que está me ajudando? Esses questionamentos às vezes acontecem no dia a dia. Então perceber a forma peculiar, inusitada, às vezes nem tão bem compreensiva da maneira com que eles nos guardam. E além dos guardiões, você percebe também que tem armas para vencer essa jornada, para vencer esses demônios. Quais são suas armas internas?